E aí, pessoal, vamos falar do ambiente do Grêmio, a leitura de Diego Serra e Filipão, da derrota sobre o Corinthians, a atitude de Michael, e vamos falar também de Marcos Hermann, César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com esse recado para você que precisa de uma renda extra. Que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar na segurança de casa? Isso mesmo, só é necessário um computador ou um celular com internet. O curso Lucrando em Home Office ensina o passo a passo profissional e lá tem uma equipe para lhe ajudar se você não tem experiência. Para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado por apenas R$ 47,00, com garantia de satisfação. Se você não gostar, eles devolvem o seu dinheiro. Portanto, clique no link da descrição, neste momento aqui deste vídeo, e garanta sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. Gente, o momento do Grêmio todo mundo sabe, ninguém aqui vai dizer que o momento do Grêmio não é terrível, né? E ontem se imaginou que o Grêmio fosse ganhar do Corinthians, ou pelo menos fazer um grande jogo contra o Corinthians. Se tinha medo da repercussão do jogo contra o Flamengo, e o que isso determinaria, mas chegando e pensando exclusivamente no jogo do Corinthians, se imaginou um enfrentamento. O Grêmio jogou relativamente bem, mas nada de especial, e perdeu no detalhe, na confusão. Mas após o lance do gol, lá no final do jogo, já 33, no lance do gol do Corinthians, o Michael teve uma atitude completamente sem noção, assim, ele acabou sendo expulso por tentar agredir o árbitro, ninguém entendeu muito bem. Quando vai para as coletivas, nós um pouco impactados, não tão somente com o jogo, mas com o ambiente que se formou, começam informações um pouco desencontradas, né? A gente tem, por exemplo, a leitura do Diego Serra, o executivo do Grêmio, na coletiva pós-Filipão, jogando a estatística do árbitro do jogo, que eu acho horroroso aquele árbitro, mas que não teve nenhuma relação com o que aconteceu ontem. Um Grêmio totalmente desassociado do que o jogo mostrou. Jogando como se o Grêmio tivesse feito uma grande partida e o árbitro tivesse prejudicado o Grêmio no jogo. Isso se deu claramente pelo Diego Serra, que se mostrou até um pouco fora do que está acontecendo. E também com o Filipão. Filipão também jogou grande parte do problema do Grêmio na questão relacionada à arbitragem. Claro que para justificar em determinado momento a instabilidade emocional do trabalho. E por que eu refiro isso neste momento? Porque me parece que quando tu tem atitudes como essa, tu vê que o ambiente não conseguiu ainda criar uma base sólida para sair. O Filipão já chegou há um tempão e vinha construindo vitórias. É verdade que contra Cuiabá, que contra Chapecoense, contra a Bahia, quando enfrentou um time um pouquinho melhor, já não conseguiu. Mas eu nem tô tão preocupado nesse momento com esse resultado com times melhores. Eu quero é que a gente ganhe dos piores para sair da segunda divisão. Só que aí quando vem o enfrentamento, o Grêmio se desestabiliza. O Grêmio se desestabilizou assim contra o Flamengo e ontem contra o Corinthians da mesma maneira. Só que ontem foi o capitão do Grêmio, uma das pessoas mais importantes desse ciclo vitorioso. E ele teve uma atitude quase infantil. Fica evidente por algumas imagens que o Filipão até cobra o Michael na saída. Vem cá, o que está acontecendo? Fica evidente isso. Erro de arbitragem, ele acontece há 200 anos e nós já passamos por erros de arbitragem, já passamos mal e já passamos bem. E eu não falo bem pelo erro ser favorável, eu falo bem de tu conseguir suportar o erro de arbitragem e transformar aquilo em um agente motivador para tu conseguir sair do buraco. Aí, junto disso, algumas especulações sobre Marcos Hermann, que não tem nenhuma chance de sair e que é longe de ser o responsável desse processo. Marcos Hermann vai seguir no comando, Marcos Hermann vai trabalhar tentando construir soluções, ele está tentando. Lembra que o Marcos Hermann ele assume o Grêmio depois da saída do Renato em um ambiente que claramente estava esfacelado. E ele tentou o Thiago Nunes, não deu, tentou o Filipão, parece que está tendo dificuldade também. As pessoas já começam a especular a saída do Filipão e acham que a gente precisa tentar entender, cá, o que está acontecendo nessa raiz aí. Quem são os líderes do vestiário do Grêmio? O Michael, o Jeromel, o Walter Kahneman, o Diego Souza, o Rafinha,
Nós não vamos dizer que o Vijaçante e o Campas que chegaram ontem são líderes de vestiário. Nós estamos falando por aqui. Talvez um ou outro que a gente não tenha citado aqui. E esses jogadores aqui, o Kahneman e o Jeromel estavam no banco, o Michael começou no banco, o Diego Souza começou no banco. Nós temos 4 dos líderes principais do time que começaram no banco. O Michael entrou e fez o que fez, que foi um escândalo que fez o Michael. Um escândalo. O Michael comprometeu o jogo. Nós tínhamos ali, era 33 o gol, nós teríamos ali alguns entre 15 e 20 minutos para tentar sair. Tentar pelo menos conseguir um ponto. Lembrando, quando tu tá na dificuldade, um ponto é mundo. Um ponto pode ser mágica lá no fim. Não dá para ter essa ideia do perdeu de um, perdeu de muitos. Por quê? Porque tu pode tentar solucionar. Agora são 2 semanas. E aí vem a grande questão. Um executivo de futebol completamente desassociado dos fatos. Que foi assustadora a entrevista dele. Eu já tinha escutado uma entrevista dele, ponderado. Achei que tinha... Ontem, foi completamente desassociado. Ele falou todo o tempo da arbitragem do jogo. E ele tem que falar sobre por que o Grêmio emocionalmente está completamente demolido. Nós não estamos falando, quando a gente fala em futebol, muitas vezes a gente fala assim, mas o time está perdendo, por isso é que está assim. Não, os caras são experientes, cara. Nós temos caras ali, nós temos um time de caras de 30 anos, que foram construídos no Grêmio com outro status, com outro treinador, mas que não vão jogar contra o Grêmio. Não estão trabalhando contra, eles não estão se dedicando. Não, os caras são profissionais sérios, ídolos do Grêmio. Agora, eles estão desestabilizados. E a questão é exatamente essa. O que fez eles se desestabilizarem? Por que o Grêmio não consegue, no primeiro desconforto, quando a coisa tá bem, o Grêmio vai lá, o Grêmio luta e tal. Aí vem o primeiro desconforto, que é um gol, que é um erro de arbitragem, que é uma falta, que é um gol errado, que é um pênalti. Primeiro desconforto, acaba tudo. Ontem o Grêmio não tomou uma goleada por um detalhe de novo. E quando tu aprende, o que está acontecendo? O que a gente pode ler? Vem cá, Michael, o que houve? Mas o juiz deu aquela falta na intermediária. Foi falta, Michael. Foi falta, só olhar o lance, cara. Aí tu botou fora o jogo, cara, em nome do quê, cara? O Michael, por exemplo, que foi um dos primeiros caras a se levantar contra aquele momento do Renato, a gente elogiou muito, o Grêmio dorminhoco, o Michael foi lá, bateu o pé e tal, saiu brabo no jogo, a gente elogia isso. Pois ontem, se foi essa atitude para dizer alguma coisa, então que se abra e que a gente discuta, porque nós precisamos sair da segunda divisão. O único caminho que não dá é perder nos jogos para a gente cair. Esse é o único caminho que a gente não pode seguir. A gente tem que tentar compreender, a gente tem que tentar ler para a partir daí tentar solucionar. Hoje, nós vamos fazer uma live hoje, domingo, às 20h30, exatamente para discutir o momento do Grêmio, discutir essas coisas, discutir todos esses detalhes, montar uma pauta legal para a gente poder conversar. Acho que o Grêmio precisa conversar. Por quê? Porque realmente, nos primeiros desconfortos, tudo se vai. A coletiva do Filipão, ele não viu o jogo. O Diego Serri não viu o jogo. Não viu o que aconteceu. A dificuldade do Grêmio de conseguir chegar. A desorganização a partir das substituições, que não foi tão drástica quanto contra o Flamengo, do que contra o Flamengo, mas foi terrível também, sem nenhuma solução. Entregando protagonismo para jogadores que não vão ter protagonismo, que precisam ser coadjuvantes. E essa realidade me parece um caminho meio sem volta. Mas agora o Filipão falou, agora tem 2 semanas para treinar. Mas o Grêmio está tentando fazer, o Grêmio não evoluiu 1 centímetro, mais uma vez. O Grêmio lutou em alguns momentos, criando as soluções dos 3 volantes. Ontem o Grêmio usou, mais uma vez, 2 volantes em linha, jogando com o Campas na frente. E foi um time sem sal, foi um time sem tempero. Lutador, tentou, buscou, tá tudo certo, não tá faltando vontade.
Tá faltando essa mínima organização interna que seja um alicerce para que esse time saia. O presidente Romildo, segundo informações, também não quis falar, acabou determinando que o Diego Serri falasse. O presidente Romildo tem uma forma de condução que não é exatamente essa de ir para dentro do problema, gosta de conversar, é o jeito de gestão, deu certo em algum momento, agora está dando errado, mas a gente não vai crucificar também. Agora, tem coisa que não está funcionando. E não estando funcionando do jeito que está, eu tenho medo que o Grêmio vai para 2 semanas, não ganha do Ceará e demite o técnico. E aí? Então, tem que olhar e tem que conversar, para a partir daí a gente poder construir alguma coisa. Portanto, hoje às 8h30 a gente conversa, volta a falar, a gente vai ter mais um conteúdo hoje sobre alguns detalhes de negócio do Grêmio. Agora, essa é a hora. Como pode um ambiente ter ruído tanto depois de parecer ter aquela leitura de sair, de tentar subir, de tentar, com vitórias, o Grêmio repetir? São 2 semanas mais uma vez na zona de rebaixamento, lembrando, o Grêmio termina o turno na zona de rebaixamento. Para não fazer isso precisa ganhar do Atlético ou do Flamengo. A gente sabe que hoje não dá nem para sonhar com isso, mas nada é pior do que ver as pessoas que falam pelo Grêmio completamente desassociadas do ambiente. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.